Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Tudo bem, Kátia Gaia? Honra enorme bem. estar contigo toda quarta-feira aqui, né? Isso mesmo, Na ao TV vivo. Grande ABC ao vivo. E hoje com uma pauta incrível, viu, pessoal? É verdade, porque o tema todos nós vivenciamos e nós vamos aprender com a nossa convidada a superá-lo. Então, a nossa convidada, ela é coaching da Neo Líder, ela é mestre em psicologia, coach internacional e master MBA. A nossa convidada é... Silvana Elau. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. Hoje, pessoal... Oi, pessoal. Olá. Tudo bem? Nós vamos falar do quê? Autossuperação das mágoas. Você tem mágoa? Você aí tem mágoa? Então, fica grudadinho aí, porque hoje você vai conseguir superar isso, com todo esse conhecimento. Silvana, começando pela primeira pergunta, porque é uma sabatina aqui, né, Silvana? Vamos lá. Algumas pessoas ficam magoadas há muito tempo, né? Por que isso ocorre? Bom, em primeiro lugar, a gente vai precisar entender o que são mágoas, né? O que causam essas mágoas. A mágoa, ela é ainda uma emoção ainda de modo imaturo, que a gente fica acolhendo, né, dentro da gente, que vem aí com ressentimento, com rancor, com N sentimentos associados, que são gerados a partir das exigências que a gente tem sobre alguma coisa, ou sobre alguém, ou sobre as expectativas que nós temos também. E o que acontece é que quando elas não são atendidas, nós temos as frustrações. As frustrações vão acolhendo, vamos guardando aquilo por muito tempo. Nesse sentido é que a mágoa se instala por falta de conhecimento do outro, por falta, né, tanto material como de pessoas. Sim. A gente se magoa. Aquela coisa de ficar esperando que o outro te veja. A expectativa. Se magoa. Essas expectativas que a gente cria sobre alguém ou sobre situações é que nos fazem sentir magoados, com ressentimento. E Kátia Gaia, um dos maiores enigmas da humanidade são as emoções humanas, você concorda? Não tenho dúvidas a O respeito. ser humano é uma caixinha de Pandora, né? Muitas surpresas. E por falar nisso, existe um ditado que nós falamos assim: o tempo cura todas as feridas. Tem coisas mesmo que só o tempo? Não. O que eu queria? Vamos tentar pensar um pouquinho. As pessoas ficam ressentidas, na verdade, a mágoa ela é alimentada por todo um ressentimento. Então esse ressentimento é um sentimento que você vai novamente passar por ele do mesmo modo, igualzinho que naquela forma que você teve a primeira vez. Então o que nós entendemos, para mim, o que eu entendo como é uma questão de tempo? Para mim é um engodo que nós criamos, tanto na hora de assistir alguém, quanto na hora da gente se assistir, na questão de, olha, para tornar a gente mais passivo a uma situação. Então o problema da mágoa nesse processo aí com o ressentimento é que a gente abranda, né? A gente abranda a frequência do sentir novamente o que nos magoou. Mas, por um menor que seja, você pode ver que as pessoas startam em alguns estímulos onde você, naquele momento, sente novamente, vem com toda a força aquela sensação e até você evita relacionamentos, evita situações, evita se posicionar. Normalmente, o posicionamento íntimo fica muito comprometido em relação à mágoa. Por isso eu acho que o tempo simplesmente aplaca, esconde, camufla, mas ele não apaga. Eu concordo com a Silvana, plenamente. O que uma pessoa pode fazer, então, para sair dessa auto-vitimização? Então, na realidade, você colocou de auto-vitimização. Vamos entender um pouquinho aqui. Quando a gente não se posiciona para uma situação, quando a gente começa a trabalhar em cima dos nossos ressentimentos, isso faz com que nós nos sentiremos impotentes em relação a qualquer situação que venha a nós. Então, aquele sentimento de não conseguir, de impotência, porque a mágoa vem por várias vezes você tentar superar e não saber direito qual que é o caminho e ressentir, e se encolher. Aí vem a auto-vitimização. Na verdade, o autor Martin Seligman, ele fala de uma outra forma
forma que eu acho que é mais legal, que é o desamparo aprendido, né? Porque a vitimização subentende que é uma coisa mais interna, mais densa, mas o desamparo aprendido todos nós temos e nós não percebemos. Eu mesmo fui muito vítima, Cris, do desamparo aprendido e das mágoas que vindo, que eu nem mesmo me lembrava que existia, entendeu? De 20 anos, de 30 anos. E há pouco tempo eu resgatei essa situação e quando você começa a trabalhar em cima desse desamparo aprendido, que é justamente esse movimento, você experimenta, se frustra, experimenta, se frustra, experimenta, se frustra, porque a gente tem mania de dar as mesmas respostas para as mesmas situações. É verdade. Então o que acontece? Não vai dar um outro resultado. Verdade. Aí a gente tem a mania de chorar pelo leite derramado, em vez de buscar novas situações. E aí vem o desamparo, que é a sensação que não adianta você fazer nada, porque nada vai mudar. Entendi. Então, como é que a pessoa pode sair da autovitimização ou o que nós estamos hoje conversando sobre desamparo aprendido? A se responsabilizar por tudo aquilo que você tem e que você passa. Pode parecer duro, pode parecer, sabe, a gente fala, é rígido o que a gente está falando, mas a única situação que nós podemos realmente configurar como resposta, como solução, é a nossa parte em qualquer situação, é a nossa parte em qualquer relação. Então a gente só pode mexer com autocura. Por isso que o tema é a autossuperação. É você em relação a alguma coisa. Perfeito. Perfeito, né? Mas e quando a pessoa de fato é vítima? Ela é uma vítima real ali, de uma agressão e que isso tenha gerado um trauma, porque muitas mágoas provocam traumas, não provocam? Então aí que é uma grande diferença. O trauma é um trauma. É muito mais sério, exige um trabalho com um profissional, ele muda completamente, a pessoa pode se tornar fóbica, depressiva, pode trazer outras doenças de fórum psicológico, inclusive, porque as emoções são tão intensas que ela muda completamente a estrutura que ela possui interna. Então ela precisa recompor. A mágoa é uma emoção deslocada. É uma emoção que nós temos o nosso valor e não foi um fato real, você entende? Porque realmente existe a vítima legítima de qualquer situação, entende? Mas a diferença da vítima legítima para a pessoa que tem o desamparo aprendido ou a autovitimização é muito grande. Então é aquela situação, por exemplo, eu não sei por que ninguém me entende. Entendi. Ou, por exemplo, isso gera mágoa, né? Porque sempre atrai o mesmo relacionamento, acontece a mesma coisa. Por que as pessoas fazem isso comigo? Eu não compreendo isso, isso é mágoa, já mostra que está magoado. Isso não é um trauma, é você se comportando da mesma forma que gera esses comportamentos. Sim. Então, aí eu lanço uma pergunta, né, que é diferente um pouco. Por que você se deixa magoar? Será que você realmente é tão suscetível e submisso a qualquer tipo de dor? Porque a mágoa dói, a mágoa adoece. Então, inclusive somaticamente. Então, nesse sentido que nós estamos entendendo que o trauma já é muito mais sério, é mais profundo, e a mágoa é o que nós guardamos intimamente como significante de uma situação que não foi idealmente realizada ou solucionada por você. Eu tenho uma pergunta aqui que não quero calar. Você disse que a mágoa, ela realmente adoece uma pessoa, tanto em depressão quanto câncer. O câncer é uma das situações, que é uma doença autoimune, inclusive, que a mágoa normalmente aumenta muito mais. É engraçado, eu estava lendo isso ontem num livro da professora Malu Balona, chamado Autocura através da Reconciliação. E ela simplesmente, ela é fantástica, uma autora fantástica, que eu considero demais. E ela estava exatamente falando sobre os experimentos que existem com pacientes de câncer, né? Aqueles que eram mais otimistas, que eram para frente, que assim, deixavam as coisas mais para trás, e aqueles que ressentiam a dor, ressentiam o afeto, e isso foi totalmente diferente, os resultados são muito diferentes. Então adoece em todos os sentidos, principalmente, eu acho que a maior dor, que não seja o adoecimento, que é mais
como é que fala? Mais sensível, mais... Suscetível? Não, é mais na borda, não é tão profundo, sabe? É a questão de você não se sentir mais com autoestima, com autoconfiança, com aquela força que você tem do empoderamento para seguir em frente. E isso é doença também. Claro, sem dúvida, isso é uma doença séria. Bem, qual é a importância do perdão para a autossuperação das mágoas? Existe perdão? Então, existe? Você pode pensar no seguinte: como é que uma pessoa consegue perdoar outra pessoa? Vamos fazer um pouco de reflexão. Porque existe o perdão, na verdade, ele não é assim, deixa pra lá. Isso não é perdoar. Esqueci. Não é perdoar. Então, perdoar também não é o quê? Fala assim, eu vou perdoar porque ela não sabe o que está fazendo. Isso é arrogância. Você se achar muito melhor do que a outra pessoa, na verdade. Né? Então, perdoar, na verdade, o perdoar também não é, olha, o tempo vai passar e deixa pra lá. Isso não é perdoar. Só existe uma forma que eu, Silvana, se vocês tiverem outra, por favor, compartilhe comigo, e compreendeu o que é o perdão. É quando eu, a partir do momento que eu assumi a responsabilidade por todas as situações que me fizeram magoar. Por exemplo, o que é que eu tenho a ver com essa situação? O que eu fiz para aquela pessoa se comportar daquela vez? O que é eu, como um líder, não consegui, por exemplo, ser escutada? Mas por que eu não consegui ser escutada? Que comportamento meu me faz com que as pessoas não me escutem? Que comportamento meu faz com que, como líder, eu não consigo mobilizar as pessoas e trazer ela para os objetivos? Ou então, poxa, eu como pessoa, que tipo de coisa eu faço para ter esse tipo de resposta das outras pessoas? Ou esse tipo de relacionamento também, né? Exatamente, é um tipo de resposta, reações, né? Isso, são reações. E nesse sentido é que eu percebi que não existe perdão. Para mim, só existe autossuperação. À medida em que você se supera, à medida que você elimina a situação da mágoa, ou seja, onde você é inadaptado, onde é que você não consegue lidar, o que é que você precisa melhorar, onde você pode se empoderar, o foco na solução e a responsabilidade em você, aí não tem mais sentido nenhum tudo aquilo que te magoou. Verdade. Olha, isso é legal que ela falou, né? Foco na solução e responsabilidade em você. Porque a gente tem a tendência de jogar sempre a culpa no outro, né? Sim. Né? Sempre assim, a gente nunca quer se colocar dizendo, eu tive uma parcela, 50% de culpa na situação, né, Silvana? Mas era assim, agora as pessoas já estão entendendo que não é mais. Elas aprenderam hoje. Eu acho que hoje, a partir de hoje, você que está assistindo, você já não pode dizer que não sabe. Você tem a responsabilidade deste conhecimento. Silvana, o que fazer, né, quando a mágoa da nossa parte já está superada e da outra parte ainda não? Então, olha só, eu passo por muitas situações no seguinte sentido. Então, as pessoas me perguntam, você acha que eu devo ir lá e conversar com ela? Você acha que eu devo terminar o relacionamento? Já por essa pergunta, a gente entende que não. Não está pronto, não está maduro, não está com a prontidão suficiente. Significa que você não conseguiu dar o seu máximo melhor possível para o equilíbrio, para a homeostase daquela situação. Entende? Então ainda tem tranco, ainda tem a exigência, ainda tem a reivindicação, né? Porque é simplesmente um ciclo, né? Eu vou lá, eu tenho a mágoa, aí eu tenho as expectativas sobre a pessoa, eu tenho as exigências sobre a pessoa, aí das exigências vem a frustração, porque a pessoa não vem, frustração, aí vem a raiva, porque a pessoa não faz o que a gente quer, aí depois você fica mais frustrado ainda, aí você começa de novo a ter mágoa. Então é um ciclo vicioso que você não percebe e vai aumentando, 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 que começa com uma coisa sutil e vai para lá. Quando você consegue eliminar todo esse tipo de ciclo, você sai fora das auto-vitimizações, você consegue compreender que você fez o seu máximo, melhor possível para aquele momento. O sentimento íntimo é tipo, tá tudo certo, é isso. Então deixa aí. Se a pessoa não conseguiu ainda entrar nesse posicionamento de eliminar a mágoa sobre você, segue em frente. Geralmente a pessoa que não elimina a mágoa também não quer falar com você, né, para acertar as coisas, né? Então, por que não quer acertar as coisas? Por que não quer acertar as coisas? Porque ter mágoa exime de responsabilidade de qualquer outra coisa. De se olhar, de trocar, de ver onde errou também.
Entende? Então, é esse processo que a gente começa a entender que dificulta a nossa liberação das mágoas. E é isso que a gente começa pelo menos eu quando compreendi isso, e foi pela autoexperimentação, tá, pessoal? Não estou assim, fora de jeito nenhum. Embora sendo mestre de psicologia, não, né? Não, a gente também tem emoções, momento, né? não é? Tem emoções, tem coisas aí que a gente também tem que consertar tudo pro resto da vida. E isso que é uma evolução, né? A gente está sempre achando que a gente tem mais, um ponto a mais para crescer. Então, quando eu percebi isso, que a mágoa é uma situação que ela corrói a gente sem a gente perceber. Ela paralisa a gente e nós não sabemos que é uma mágoa que está paralisando. A gente evita algumas situações por conta de não saber se nós vamos conseguir lidar com a famosa dor que a gente não quer sentir. Mas não fazer e ressentir também te mantém em estado de dor. Sim. Então é essa situação que eu acho que vale a pena avaliar. Eu costumava dizer assim, ó, melhor errar de uma forma nova do que manter errado do mesmo jeito. Então vamos para frente, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos virar a página. Muda, né? E dá para virar a página, Silvana? Dá para virar a página. Por isso que ela vai dar algumas dicas assim. Então, quais as dicas que você pode dar para uma pessoa superar suas mágoas o mais depressa possível? Porque todo mundo quer tirar essa mágoa logo, né? Ou não? Não. Não. É isso que eu tô falando. A pessoa que tem a mágoa, ela se vê no direito legítimo dizer que a pessoa está magoada, nem sempre é. E é muitas vezes a pessoa que está magoada. Isso é uma dica para vocês avaliarem aí, que eu estou falando também porque eu já passei por isso. Então, a gente tem a mágoa legítima, a gente vai pelo fato. Não, mas aconteceu isso comigo. Eu realmente passei por essa situação. A pessoa foi sacana comigo, desculpa a expressão. Beleza, eu entendo tudo isso e realmente pode ter sido. Realmente pode ter mexido em estruturas muito sérias. Você pode realmente não estar conseguindo entender que essa saída da situação vai te deixar muito mais leve. Compreende? Vai te deixar dar mais passos largos. A pessoa que sente mágoa, ela tem a dor mesmo, não é frescura. Você entende? Ela revive aquilo. Ela revive aquela situação de dor causada por qualquer tipo de situação que não foi possível resolver de forma adequada. Mas o fato é, naquela situação você esperava uma resposta. E esperava uma resposta que viesse de encontro aos seus interesses pessoais. É engraçado que está sendo sincronístico essa semana, foi muito isso, sabe? Então, não, eu fiz meus planos, eu queria isso, eu queria aquilo, aí a pessoa saiu fora e eu fiquei sem fazer nada, nada disso aconteceu. E o mais difícil de tudo é a gente entender que a gente sente raiva, que a gente fica com rancor. É verdade. Entendeu? É verdade. Porque não pode, né? Não pode sentir raiva, não pode sentir. Imagina, que isso? É pecado, como diz o pessoal. Tem que ser superior, tem que ser superior. E não é verdade, a gente ainda é animal, né? A gente ainda é animal. A gente tem muito bicho ainda, né? Aí tá a inteligência emocional que a gente fala tanto. Nós somos muito bicho. Então a gente tem que entender tudo isso com muita clareza. Agora, como é que a gente vai fazer? A pessoa tem tudo aquilo, ela tem o fato pelo fato, ela tem a situação que realmente ela passou por uma situação mal, ruim, e foi, por exemplo, falando de mim. Então eu tinha tudo isso, eu podia falar, não, mas aconteceu isso, e isso é real. Mas dói de chorar, de ressentir, de fechar aqui o coração, né? Então, como é que a gente vai sair disso, meu? Quando você começa a trabalhar de verdade, que aquilo, quem vive de passado é arqueólogo, né? A gente tem que começar a atualizar a todo momento. Então vamos lá, vamos cavocar lá arqueologicamente as nossas emoções. Vamos colocar cada ponto no seu devido lugar, compreende? Nesse momento, você vai limpar e tirar aquilo que sobrou. E vai olhar com lógica para aquela situação. Será que aquilo realmente ainda faz parte da sua vida? Tem sentido para você? O que é que você precisa para que essa superação possa acontecer? Onde você ainda não consegue realizar? Onde você não consegue? Por que você ainda não consegue superar aquela situação? O que em você tem que ser mudado? Porque isso vai acontecer de novo. É verdade. São as nossas fragilidades. Então eu acho que muito pior. E aí eu peço que vocês reflitam e vejam aí o que vocês acham disso. Muito pior dessa mágoa que a gente dá para alguém ou para uma situação, é a mágoa que a gente tem, que a gente cria para a gente.
sem pelo dúvida. sentimento de incompetência, pelo sentimento de não conseguir fazer, né, de impotência que dá. Inferioridade. A inferioridade, aquela situação que nos infantiliza a todo E momento. a gente sempre se culpa, né, Silvana? Por quê, né? A mágoa e a culpa caminham juntas. Impressionante. Porque você tem que ver. Quer ver uma coisa que a gente percebe muito? Que as pessoas querem saber, mas por que essa pessoa fez comigo? Isso. Nossa, Essa pergunta, mas por que, acaba com qualquer coach, porque a gente não sabe por quê. Você entende? A gente não tem nem ideia por que a pessoa fez aquilo. Então, mas isso ata, né? A Malu Balona também, fantástico. Ela fala assim, ó, se o amor une, o ódio ata. E é esse ódio que nos prende. Mas por que? Não sei por quê. Vamos entender assim, olha, você quer ir conversar com aquela pessoa e tentar entender por que Deus me livre. Compreende? Então, tudo bem, então você não quer saber por quê. Porque esse porquê não vai responder à dor que você sente. Mas é a indignação que você sentiu, a reivindicação que você tem sobre aquela pessoa em relação ao que você está sentindo. Sim. Como é que pode? Quem ela pensa que é? E aí vem o nosso processo de arrogância, né? Como é que pode? Quem que ela pensa que é para nos fazer sentir? Eu estou falando de mim também, pessoal, não estou falando se a carapuça... Como fez isso comigo? Como é que fez isso comigo? Veja, qualquer um tem o direito de fazer as situações. E você tem o dever de se curar e ser feliz. Isso que eu penso. É isso aí. Entende? Tipo, o que a gente vai fazer com o outro? Não tem como fazer com o outro. O que a gente pode fazer com a gente? A vida vai resolver com o outro também. Exato, aí tem com ele. Eu preciso ser feliz. Eu preciso me libertar dessas amarras. Sem dúvida, é isso aí. É muito bom. Porque é uma prisão, né, Kátia Guerra? Nossa, e os pensamentos que vêm toda hora, né? Da situação, Esse aí é o a dor ressentimento. repetitiva, né? Óbvio, é muito ruim. Silvana, a mágoa pode ficar oculta e a pessoa achar que já tenha superado? Como funciona esse mecanismo? É engraçado que você falou isso, e eu, neste curso que eu fiz agora, que eu passei 10 dias, foi que eu descobri que eu ainda tinha mágoa. Pode ficar oculta. Você acha que superou, você acha que a gente sublima, né? A gente tenta, né? E assim, nós assim que temos esse processo de um outro pensamento, de questionamento, essas coisas, a gente é muito inteligente, então a gente acha justificativa para tudo. Não é? Então a gente justificativa, a gente acha lógica para tudo, porque nem toda lógica está correta. Então a gente vai fazendo isso. O que acontece é que está lá. E quando não acha lógica, acha karma. É karma. Karma. É karma. Você tem que Karma, Cris, karma. Então o que acontece? Nesse sentido que a gente coloca aqui, ele tem sim, nós podemos estar, ele fica lá, mas quando vem um estímulo parecido, toda aquela dor volta por alguma forma. Ou por medo de errar, ou insegurança. Vai vindo. Dá aquele tranco, a pessoa até se defende, não sei se já perceberam isso. Então isso tudo, ele volta com tudo. Volta com tudo. Nem que você não consiga ligar aquela pessoa que você namorou há 30 anos atrás, entendeu? Mas ela volta. E o teu relacionamento passa a estar contaminado pelas situações que geraram a mágoa. Porque você vai estar sempre na defesa. Então você gera situações num próximo relacionamento, pelo seu próprio condicionamento, que são as profecias autorrealizáveis que a gente fala. Então você vai ter tudo de novo. Enquanto você não resolve, né? Enquanto você não resolve. Porque você passa a se comportar de modo a se proteger daquilo que te magoou. E naquele momento você se comporta, faz com que o outro se comporte de modo diferente com você. Então vai acabando e vai minando, até que aconteça aquilo que você falou. Aí você falou, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Autoprofecia. Pois é. Profecia autorrealizável. Bem, existem pessoas que ficam mais magoadas e por mais tempo. Por que umas têm mais intensidade nas mágoas do que outras? Então, por causa do nosso ego. Porque a pessoa que fica mais magoada se coloca numa condição de como é que isso pode acontecer comigo. Isso é verdade. Não é verdade? É o tamanho que a gente tem do nosso ego. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para ter feito isso. Então, começa a vir outros sentimentos associados. E não só o ressentimento daquela situação. Então, a indignação, a reivindicação já são situações em que a pessoa espera vingança, que já vem de vingar, entende? Então, o perdão, muitas vezes, pode passar desapercebido quando, de uma forma ou de outra, a gente se vinga
daquela pessoa. Tá vendo? Ela se deu mal. Aí parece que você perdoou, né? Parece que você perdoou, mas não perdoou. Simplesmente foi bom para você ver que aquela pessoa que te fez mal está numa pior. E essa é a sua vingança. E parece que todos nós acalentamos isto, né? Querendo ou não. Enquanto não descobrimos isto, enquanto não superamos ou esse processo que você está nos ensinando. Então, a vítima, na realidade, né, essa questão da vitimização, né, tem uma pessoa que se chama Aline Foster, ela escreveu uma coisa muito bacana, que é o Triângulo do Drama, que fala da situação da vítima, salvador e perseguidor, né? E a gente roda. Então, a vítima, ela sempre está procurando uma pessoa salvadora, mas a vítima vai ter situações que as pessoas realmente as perseguem, por conta do próprio comportamento da vítima. Sim. Correto. Compreende? Silvana, o que pode atrapalhar a reconciliação entre duas pessoas? O que pode atrapalhar? Falta de discernimento. Porque uma pessoa às vezes quer se reconciliar assim. E a outra não quer. Aí o outro fica magoado porque o outro não quer ter reconciliação. Então é uma falta de discernimento, é a falta da genuidade, você ser genuíno, você se colocar. Quando a gente conversa muito com as pessoas, e normalmente quando a gente tem mágoa, nós somos contaminados, a gente não fala o que a gente sente, a gente acusa. Perfeito. Você fez isso, você fez aquilo, porque eu não sei o quê, porque eu esperava isso que você fizesse. Você não ouve. Porque você não escuta, você acusa. Quando você quer fazer a reconciliação, em primeiro lugar tem que ter um olhar empático para a situação. Eu preciso fazer uma reconciliação. E conciliar é entrar num padrão de harmonia. Então o que eu vou falar? Cris, eu me sinto assim quando você me diz isso. Eu não me sinto bem quando você atua dessa forma. Você está falando o que você sente. A responsabilidade do outro mudar com você é outra. Se você disser o que você sente e o outro não mudar, mude você. Claro. É a situação. Perfeito. Porque ficar mantendo, querendo que o outro mude a seu favor, querendo que as coisas mudem a seu favor, é expectativa e exigência que não é a fórmula da infelicidade. Sim. Não vão ser realidade. Você não muda ninguém, você muda você. É a autocura, é a autossuperação. Não tem jeito. Perfeito. Silvana, eu vou para a última pergunta para que a gente possa dar um desfecho e você ajudar nosso público. Por favor. O que você considera ser o ponto de virada crucial para que uma pessoa atinja a autossuperação das mágoas? Qual é a ficha que precisa cair? A primeira ficha que você precisa cair é que a gente não precisa ficar preso em nada disso. Que a melhor situação que a gente pode ter, que foi o que eu consegui perceber, né? Até recentemente, é a pacificação íntima que existe na gente quando a gente só olha para as soluções, quando a gente só olha para as questões que são positivas, quando você se encontra como uma pessoa positiva, você sendo uma pessoa agente de mudança, quando você tem o poder, o empoderamento de mudar a sua vida. Isso é uma coisa muito boa. E quando é que você sabe que aquilo não te magoa mais? Quando não faz mais nenhum sentido. Passa livre. N situações iguais acontecem, aquilo não tira você do seu padrão homeostático, do seu padrão de equilíbrio. Bem, você gostou, né? O tema é maravilhoso, Silvana promete voltar, mestre em psicologia, coaching da Neolíder. Vamos deixar seu contato, Silvana, para quem quiser te procurar. Vocês podem entrar em contato no site www.neoleader.com.br ou pelo telefone 11 4426 4874. Silvana, gratidão, uma honra enorme estar contigo aqui no Enigmas. Muito obrigada a vocês por essa oportunidade, muito. a vocês por eu poder trazer esse tema que eu também é um objeto de estudo. Agradeço a todos vocês, espero colaboração também para que a gente cresça com isso. Gratidão, Silvana. Pessoal, no Enigmas é assim, espiritualidade é cultura. E cultura espiritualiza. Até o próximo. Até o próximo. E vem com a gente nessa jornada.